Valeria Mendoza voltou a San Mateo Tlalocska, um povoado escondido nas montanhas de Guerrero, México, depois de 15 anos. Sua avó, uma curandera respeitada, morrera deixando-lhe a antiga casa de adobe e um envelope selado com cera preta. A carta dentro tinha apenas uma frase: "Não abra o baú no sótão." Valeria ignorou o aviso. Ela não acreditava nas superstições que assombravam sua infância. Os sussurros sobre pactos com entidades, os avisos para não vagar à noite. Casa estava intacta. Paredes descascadas, o cheiro de ervas secas e o altar coberto por um pano negro. Valeria passou dias organizando o local, vendendo os pertences da avó para turistas, até que encontrou o baú. Era de ferro, com símbolos desbotados que pareciam olhos e serpentes entrelaçadas. Dentro, havia um caderno em náhuatl, frascos com líquido âmbar e um colar de dentes humanos. Naquela noite, Valeria sonhou com uma mulher de vestido branco, cantando em náhuatl à beira do rio. Ao acordar, marcas de mãos pequenas, como de criança, enegreciam as paredes. Rato. Ou gambá, pensou lavando-as. Não percebeu que as marcas voltavam cada vez mais densas sempre após o pôr do sol. Os dias seguintes trouxeram sons. Pisadas infantis no telhado, arrastar de correntes no quintal. Valeria encontrou galhos de cipó entrelaçados em formas de bonecas nas janelas. Os moradores evitavam sua casa. A maldição da sua avó ainda vive, disse um vendedor no mercado, recusando-se a explicar. Uma noite, o canto em náhuatl a levou até o cemitério local. Lá, uma figura aguardava. Uma menina de vestido branco, com olhos totalmente negros e pele rachada como terra seca. "Você quebrou o pacto", disse a criança apontando para o colar que Valeria usava. O mesmo do baú. Agora ela vem. Valeria correu, mas ao chegar em casa, o baú estava aberto. O caderno agora tinha páginas em espanhol, detalhando um ritual. "Ofereça sangue ao Xoloitzcuintla antes do eclipse, ou ele tomará sua alma." Fotos antigas caíram do livro. Imagens da avó jovem, rodeada por cadáveres de animais em círculos de sal. No dia do eclipse, Valeria acordou amarrada à sua cama. O colar de dentes queimava seu pescoço. A menina do cemitério estava ao seu lado, segurando uma faca de obsidiana. "Ela precisa de um novo corpo", sussurrou a criança, cortando a palma de Valéria. O sangue escorreu para um recipiente de barro, atraindo sombras que se arrastavam pelo chão. A avó de Valéria entrou no quarto, ou algo que parecia ela. Seu corpo estava inchado, com tentáculos negros saindo da boca. "Você é minha herdeira agora", rugiu a criatura tocando a testa de Valéria. Memórias invadiram sua mente. A avó sacrificando a própria filha, mãe de Valéria, para ganhar poderes, selando o pacto com Tlazolteotl, deusa da luxúria e da purificação. Valeria lutou, mas os tentáculos envolveram seu corpo, inserindo-se em seu nariz e ouvidos. Ela sentiu ossos se quebrando, músculos se rearranjando. No espelho, viu seu rosto se fundindo ao da avó, enquanto a menina de branco ria, agora com os olhos de Valéria. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a casa silenciosa. Valeria estava no altar, vestindo as roupas da avó. Seus olhos eram poços negros, e nas paredes, novas marcas de mãos pequenas formavam uma frase em náhuatl. "O pacto renasce." Turistas que visitam San Mateo Tlalocska hoje relatam ouvir cantos em náhuatl à noite. Alguns veem uma mulher jovem de vestido branco, oferecendo colares de dentes perto do rio. Quem compra, desaparece na primeira lua nova. Valeria não é mais vista, mas nas noites de eclipse, uma figura com seu rosto e voz da avó percorre as montanhas, coletando dentes para renovar o pacto. Adrián Soto, um jornalista investigativo da cidade do México, chegou à remota vila de Santa Cecília, às margens da lagoa de Catemaco, em Veracruz.
Ele estava ali para investigar o desaparecimento de sua irmã mais nova, Helena, que sumira 3 meses atrás durante uma reportagem sobre curandeiros locais. Os moradores falavam em sussurros sobre uma irmandade de mulheres que praticava rituais antigos nas profundezas da selva. Mas Adrián não acreditava em magia, apenas em fatos. A vila era um labirinto de casas coloridas e ruas de terra com o ar pesado pelo cheiro de ervas queimadas. Adrián se instalou em uma pousada decadente, onde a dona, uma senhora de nome Socorro, lhe entregou um envelope deixado por Helena. Dentro, havia uma foto borrada de uma estátua de pedra com chifres e uma nota. Eles não são curandeiros. Eles são guardiões de algo pior. Naquela noite, Adrián foi ao bar da vila. Os homens bebiam tequila em silêncio, evitando seu olhar. Apenas um velho chamado Dom Ramón falou. Sua irmã fez a mesma pergunta errada. Onde fica a Cueva de las Lloronas? Não vá lá, jovem. Alguns choros não são de mulheres, são da própria terra. Adrián ignorou o aviso. Na manhã seguinte, seguiu para a selva, guiado por um mapa que Helena escondera em sua mochila. A trilha era úmida, com raízes retorcidas que pareciam dedos saindo do solo. Após horas de caminhada, encontrou a caverna, uma entrada estreita escondida por samambaias. Dentro, velas negras queimavam em nichos, iluminando símbolos pintados com sangue seco nas paredes. Olhos sem pálpebras, serpentes devorando corações. No fundo da caverna, uma piscina natural, de água turva borbulhava. Flutuando na superfície, Adrián viu objetos familiares. O colar de prata de Helena e uma câmera submersa. Ao pescá-la, ouviu um choro ecoando das profundezas. Era melodioso, mas errado, como se várias vozes se fundissem em um lamento. De volta, a Vila Socorro o esperava na pousada. Você trouxe ela para cá, disse apontando para a lama em seus sapatos. A lagoa não perdoa intrusos. Naquela noite, Adrián acordou com o som de unhas arranhando a porta. Fora, marcas de pés descalços e molhados levavam até a lagoa. Determinado a encontrar respostas, Adrián voltou à caverna ao amanhecer. Desta vez, a piscina estava vermelha. Mulheres envoltas em véus brancos cercavam a água, cantando em náhuatl. No centro, uma figura alta usava uma máscara de onça. Era Socorro. Sua irmã foi uma oferenda digna. Ela disse, revelando dentes afiados. A lagoa exige almas para não transbordar. As mulheres o agarraram. Socorro mergulhou suas mãos na água vermelha e sua pele descascou, revelando escamas negras. Somos as guardiãs do Nahual da Lagoa, sibilou enquanto forçava Adrián a beber o líquido. Ele lutou, mas a substância queimava sua garganta, distorcendo sua visão. Na água, viu Helena, ou algo que tinha seu rosto. Seu corpo estava coberto de algas, e peixes nadavam em suas órbitas oculares. Junte-se a nós, sussurrou ela, enquanto tentáculos de raízes saíam da lagoa, envolvendo Adrián. Ele gritou, mas sua voz se transformou em um gemido aquático. Na manhã seguinte, um turista encontrou a câmera de Helena na margem da lagoa. O último vídeo mostrava Adrián de pé na água, vestindo trapos brancos. Seus olhos eram opacos como pérolas, e de sua boca saíam murmúrios em náhuatl. Ao fundo, figuras veladas arrastavam um corpo para as profundezas. Nas semanas seguintes, 3 pescadores desapareceram. Seus familiares juram ter visto Adrián vagando pela selva à noite, cantando uma melodia que atrai as pessoas para a lagoa. A água agora tem um brilho fosforescente, e nas pedras da caverna, novos símbolos aparecem. Um rosto masculino cercado por serpentes aquáticas. A lagoa está faminta, e Adrián é seu novo chamariz. Isabela Rios, uma botânica especializada em plantas medicinais, chegou ao povoado de San Jerônimo, em Chiapas, México. Ela estava ali para estudar uma espécie rara de flor que só crescia no Jardim de las Sombras.
uma área isolada da selva que os moradores evitavam. Diziam que o jardim era guardado por uma entidade chamada Xochiquetzal, uma deusa asteca que exigia sacrifícios para manter suas flores eternamente vivas. Isabela não acreditava em lendas. Para ela, o jardim era uma oportunidade única de descobrir uma planta que poderia revolucionar a medicina. Acompanhada de seu assistente, Diego, ela partiu para a selva com equipamentos de pesquisa e suprimentos para uma semana. O caminho era denso, com árvores tão altas que bloqueavam o sol. O ar estava carregado com o cheiro de terra úmida e flores desconhecidas. Ao chegarem ao jardim, Isabela ficou maravilhada. Flores de pétalas negras brilhavam sob a luz filtrada, e o solo era coberto por uma névoa baixa que parecia pulsar. Diego, porém, parecia inquieto. Isso não é natural, ele sussurrou apontando para marcas no chão, pegadas humanas, mas com dedos alongados e garras. Isabela ignorou seus temores e começou a coletar amostras. Na primeira noite, Diego desapareceu. Isabela o procurou por horas, mas só encontrou sua mochila rasgada e manchada de sangue. No chão, flores negras brotavam onde o sangue havia caído. Ela decidiu continuar sozinha, determinada a não perder a oportunidade de sua carreira. No segundo dia, Isabela começou a ouvir sussurros. Eram vozes femininas cantando em náhuatl, que pareciam vir das próprias flores. Ela tentou ignorá-las, mas quanto mais se aproximava do centro do jardim, mais intensas ficavam. As flores também mudavam. Suas pétalas se abriam como bocas, revelando dentes minúsculos. À noite, Isabela acampou sob uma árvore gigante. Em seus sonhos, viu uma mulher de cabelos longos e negros, vestida com flores vivas. Você veio para poupar minhas filhas, a mulher sussurrou, tocando o rosto de Isabela com dedos que cheiravam a terra podre. Agora você será uma delas. Isabela acordou com raízes envolvendo seu corpo. Ela lutou, mas as raízes a puxaram para o solo, onde uma rede de túneis se abriu. No fundo, encontrou Diego, ou o que restava dele. Seu corpo estava fundido às raízes, e flores negras brotavam de sua boca e olhos. A mulher dos sonhos estava lá, cercada por outras figuras humanoides cobertas de flores. Eu sou Xochiquetzal, ela disse enquanto tocava a testa de Isabela. Minhas flores precisam de sangue para florescer. Você será minha nova jardineira. Isabela tentou fugir, mas as raízes a envolveram, perfurando sua pele. Ela sentiu algo se infiltrar em suas veias, uma substância escura que queimava como fogo. Sua visão escureceu e, quando voltou, estava de pé no jardim, segurando uma tesoura de poda. Um mês depois, um grupo de turistas encontrou o acampamento de Isabela. Seu diário estava aberto com uma última entrada. As flores são lindas, mas elas têm fome. Eu as alimento e elas me mantêm viva. Diego está aqui comigo, mas ele não fala mais. Logo, outros virão. Nas fotos da câmera de Isabela, os turistas viram uma mulher coberta de flores negras, observando-os à distância. Quando tentaram se aproximar, ela desapareceu na névoa, deixando apenas um rastro de pétalas negras. O jardim continua a crescer e, à noite, os sussurros em náhuatl ecoam pela selva, atraindo novos visitantes. Há lugares no mundo onde o véu entre os vivos e os mortos é tão fino que mal pode ser percebido. Um desses lugares fica nas montanhas de San Luis Potosí, no México, onde a neblina densa cobre as ruínas antigas e esconde segredos que dormem há séculos. Dizem que nessas terras esquecidas pelo tempo, objetos misteriosos ainda guardam poderes que podem mudar o destino daqueles que os encontram. Foi lá que Isabel, uma jovem estudante de antropologia cultural, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Ela estava em uma expedição, buscando entender melhor as lendas e mitos indígenas que permeavam aquela região.
Durante suas pesquisas, ouviu falar de um mercado clandestino escondido nas vielas de um vilarejo remoto. Curiosa, decidiu explorá-lo. O mercado era escuro e abafado, iluminado apenas por lamparinas enfumaçadas. As mesas estavam repletas de objetos curiosos, amuletos de obsidiana, bonecas de barro, ervas secas cuidadosamente organizadas em potes de vidro e livros antigos com capas desgastadas. Foi então que seus olhos pousaram sobre um grimório encadernado em couro negro, repousando sobre uma mesa coberta por um pano vermelho bordado com símbolos indígenas. Havia algo hipnótico naquele livro, algo que parecia chamá-la. Quando Isabel tocou a capa, sentiu um frio incomum, como se o objeto sugasse o calor de sua pele. Os símbolos gravados na capa pareciam brilhar fracamente sob a luz trêmula das velas. Ela pagou ao vendedor sem perguntar muitas coisas. Ele não respondeu quando questionado sobre a origem do livro. Antes de sair, ele murmurou algo em náhuatl, tão baixo que mal podia ser ouvido. O destino já foi selado. De volta à sua cabana isolada, Isabel examinou o grimório sob a luz fraca de uma vela. Ao abrir a primeira página, percebeu que as letras pareciam mudar conforme ela as lia. Havia instruções para rituais incompreensíveis, ilustrações de figuras grotescas e referências a entidades desconhecidas. Uma frase em particular se destacou: "Aquele que invocar meus segredos deve pagar o preço da verdade." Isabel riu, nervosamente, achando que tudo não passava de superstições. Mas então, algo estranho aconteceu. Assim que fechou o livro, ela ouviu um sussurro distante, como se alguém estivesse chamando seu nome. A princípio, pensou ser imaginação, mas os sussurros continuaram cada vez mais claros durante toda a noite. No dia seguinte, Isabel tentou ignorar o incidente, atribuindo-o ao cansaço e à solidão. No entanto, enquanto organizava suas anotações, decidiu testar um dos rituais simples mencionados no grimório. O ritual prometia revelar verdades ocultas, e Isabel, fascinada pela ideia, resolveu experimentar. Ela seguiu as instruções meticulosamente. Acendeu velas pretas e vermelhas em um círculo, colocou folhas de arruda no centro e recitou palavras em náhuatl, que mal conseguia pronunciar. Ao final do ritual, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por um breve momento, vislumbrou sombras movendo-se rapidamente pelos cantos do cômodo. Na manhã seguinte, Isabel encontrou marcas inexplicáveis na terra ao redor de sua cabana, como se algo tivesse caminhado ali durante a noite. Além disso, seus animais domésticos, um gato e uma galinha, estavam agitados, como se sentissem a presença de algo invisível. Com o passar dos dias, Isabel continuou explorando o grimório, cada vez mais obcecada. Descobriu que algumas páginas só podiam ser lidas sob a luz da lua cheia, enquanto outras exigiam sacrifícios simbólicos, como gotas de sangue ou lágrimas. Cada ritual trazia consequências inesperadas: portas que se fechavam sozinhas, ventos frios que sopravam sem motivo aparente e vozes que pareciam vir de outro mundo. Uma noite, Isabel decidiu realizar um ritual mais complexo, descrito como o chamado das sombras. Este ritual requeria que ela escrevesse seu maior desejo em um pedaço de papel e o queimasse dentro do círculo de velas. Seu desejo? Descobrir a verdadeira origem do grimório. Assim que o papel se transformou em cinzas, a cabana foi tomada por uma escuridão opressiva. Isabel sentiu mãos invisíveis agarrarem seus pulsos e uma risada rouca ecoou ao seu redor. Quando a luz retornou, ela encontrou um novo símbolo gravado na capa do grimório: um olho humano. Isabel começou a notar mudanças sutis em si mesma. Seus sonhos tornaram-se vívidos e perturbadores, preenchidos por figuras vestidas de preto que murmuravam palavras incompreensíveis. Durante o dia, sentia uma sensação constante de estar sendo observada, mesmo quando estava sozinha. Sua saúde física também começou a deteriorar. Tinha dificuldade para dormir, perdeu o apetite e desenvolveu olheiras profundas. Em uma visita ao vilarejo, Isabel conheceu um velho curandeiro chamado Dom Rafael,
que a alertou sobre os perigos de mexer com forças desconhecidas. Ele mencionou lendas locais sobre uma bruxa poderosa chamada Xochiquetzal, cuja história foi apagada da memória coletiva. Xochiquetzal era uma curandeira respeitada até ser traída por sua própria comunidade, que a acusou de praticar magia negra. Antes de ser executada, ela lançou uma maldição eterna sobre aqueles que a traíram e selou seu espírito no Grimório. Isabel compreendeu tarde demais que cada ritual realizado alimentava a energia de Xochiquetzal, permitindo que ela ganhasse força gradualmente. Agora a bruxa queria retornar ao mundo físico, usando Isabel como portal. A partir desse ponto, eventos assustadores começaram a ocorrer com frequência. Moradores locais relataram avistamentos de uma figura vestida de preto rondando a floresta. Animais apareceram mortos, com expressões de terror congeladas em seus rostos. Isabel percebeu que o Grimório estava conectado a uma bruxa poderosa chamada Xochiquetzal, cuja história fora apagada da memória coletiva. Xochiquetzal era uma curandeira respeitada até ser traída por sua própria comunidade, que a acusou de praticar magia negra. Antes de ser executada, ela lançou uma maldição eterna sobre aqueles que a traíram e selou seu espírito no Grimório. Isabel compreendeu tarde demais que cada ritual realizado alimentava a energia de Xochiquetzal, permitindo que ela ganhasse força gradualmente. Agora, a bruxa queria retornar ao mundo físico usando Isabel como portal. Uma noite, Isabel tentou destruir o Grimório jogando-o em uma fogueira. Mas, em vez de queimar, o livro flutuou no ar, emanando fumaça esverdeada. Xochiquetzal materializou-se parcialmente, sua silhueta translúcida cercada por chamas negras. Sua voz era grave e ecoante. Você me libertou. Agora me sirva. Isabel fugiu para as ruínas de uma pirâmide asteca próxima, onde esperava encontrar um contrafeitiço para banir Xochiquetzal. Lá, descobriu inscrições antigas que explicavam como selar o espírito da bruxa novamente. Para isso, precisava realizar um ritual final usando o próprio sangue como oferenda. Durante o confronto, Isabel enfrentou visões terríveis de seus medos mais profundos. Viu sua família sendo atacada por sombras, seus amigos gritando por ajuda e sua própria morte repetidas vezes. Apesar disso, manteve a coragem e completou o ritual, cortando a palma da mão e derramando seu sangue sobre o Grimório. Um clarão intenso surgiu, e Xochiquetzal soltou um grito ensurdecedor antes de ser sugada de volta para o livro. Após o ritual, Isabel desmaiou. Quando acordou, encontrou-se de volta à sua cabana. O Grimório estava fechado e imóvel, como se nunca tivesse sido aberto. No entanto, ela notou que o olho gravado na capa ainda estava lá, observando-a fixamente. Os moradores do vilarejo pareciam não se lembrar dos eventos recentes, e a vida parecia voltar ao normal. Mas Isabel sabia que algo havia mudado dentro dela. Sentia uma conexão estranha com o Grimório, como se ele ainda estivesse vivo, e apenas esperando o momento certo para despertar novamente. A história termina com Isabel guardando o Grimório em um baú trancado, prometendo nunca mais tocá-lo. Contudo, enquanto ela sai do cômodo, o olho na capa pisca lentamente, sugerindo que a ameaça ainda não acabou. A narração final ecoa. Alguns segredos nunca deveriam ser revelados, mas eles sempre encontram quem os invocará novamente. Os segredos da bruxaria mexicana são perigosos, mas também fascinantes. Será que você conseguiria resistir à tentação de descobrir verdades proibidas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de histórias arrepiantes. Se inscreva agora para não perder as próximas lendas e rituais que vão te deixar sem dormir.